Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Professor Sidney. Hoje nós vamos trabalhar o processo de eletrólise aquosa. Só para não esquecer. Pilha é um processo espontâneo em que você tem uma reação e isso produz corrente elétrica. Já a eletrólise é um processo inverso, ou seja, a corrente elétrica produz a reação. Essa é a ideia. Só não esqueçam que também na pilha a gente tem aquela frase para não esquecer, opa, pipoca. A oxidação é uma perda de elétrons e ocorre no ânodo, enquanto que na pilha o positivo é o cátodo. E o que muda da pilha para a eletrólise? Somente os polos. O polo positivo, que era antes do cátodo, passa a ser do ânodo, e o polo negativo passa a ser do cátodo. Tanto que eu coloco aqui, ó, cátodo na eletrólise é o polo negativo, ânodo é o polo positivo. Então, esse cátodo vai atrair o cátion e o ânodo vai atrair o ânion. Essa é a ideia. Só que o que acontece? Na aula passada, você viu eletrólise ígnea. A palavra ígnea significa calor. E dentro do conceito da química, essa eletrólise ígnea significa sem água. Simplesmente o seu composto, quando submetido ao calor, se separa na forma de íons. Aí o cátion ia fazer a redução no cátodo, o ânion ia fazer a redução lá no ânodo. Só que agora temos uma coisinha a mais. Repare que a água ela sofre autoionização para produzir H+ e OH-. A água sofre uma ionização para produzir H+ e OH-. E esses dois íons, eles competem com os íons gerados pelo seu composto iônico ou ácido que é covalente. E aí o que vai acontecer? Por exemplo, então vamos imaginar que você pegue cloreto de sódio, sal de cozinha, e coloque em água. Ele se dissolve. Só que além de dissolver, ele sofre dissociação, gerando Na+ aquoso e Cl- na forma aquosa. Só que agora temos um pequeno problema fácil para resolver. Repare, que eu tenho o cátodo, e esse cátodo aqui, deixa eu pegar as canetas, esse cátodo, ele tem o polo negativo, ele vai atrair o cátion. Só que qual desses dois cátions? Repare que ele tem uma carga H do sódio e tem uma carga H+ do H+. Como é que saber qual dos dois cátions vai fazer a redução do cátodo? Seria mais ou menos a seguinte ideia. Imagine que eu tenha uma vaga, eu tenho dois concorrentes. Como é que eu vou saber qual desses dois concorrentes vai sofrer a redução? E aí eu trago para vocês prioridades. Quem são as prioridades para fazer o processo de redução para os cátions? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Para os cátions, é mais fácil saber quem não consegue ganhar. Elementos da família 1A, elementos da família 2A e o alumínio, eles nunca vão conseguir ter prioridade contra o hidrogênio. Então, elementos da família 1A, quem são eles? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Li nas caras que o Rubinho casou na França, para lembrar. Quem são os metais da família 2A? Lítio, magnésio, cálcio, bário e rádio. Bela, margarida, cálcio, consultor, ratão. De lembrar que o Rubinho, esses elementos nunca vão ter prioridade contra o H+. Só para lembrar que, como a eletrólise é aquosa, sempre vai ter o H+ e sempre vai ter o OH-. Então, a minha competição sempre vai ser contra o H+ e o OH-. Tá, professor? E quem consegue ter a prioridade sobre o H+? Todos os outros metais da tabela periódica. Todos os outros metais. Professor, e como é que eu vou saber isso na prova? Então, só tem que saber quem perde. Família 1A, 2A e 3A. Esses nunca vão ganhar. E aí, se não tiver a família 1A, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Não tem família 2A, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, e não tem alumínio, o outro metal vai ter a prioridade. Se tiver entre o sódio e o H+. O sódio está na família 1A, o H vai ter a prioridade. Ele é como concorrente. Se tiver o elemento da família 2A com cálcio e H+, vai ter prioridade. Agora já tiver para
Mas só está na família com A2A, então quem ganha é a prata contra o H. Se você tiver um ouro, um cobre, um níquel, um ferro, todos esses metais entram nesses outros metais, eles vão ter prioridade sobre o H+. Eu vou fazer essa competição aqui, ó. Entre o sódio e o H+, qual deles vai ter a prioridade para sofrer a redução do cátodo? Como o sódio está na família 1A, a família 1A nunca vai ganhar do H+. Então, o que vai acontecer aqui no cátodo? Esse hidrogênio com carga positiva recebe esse elétron e ele vai virar o quê? O gás hidrogênio. Então, no cátodo, quem sofre a prioridade é o H+. Esse H+ recebe um elétron e vira gás hidrogênio. Para deixar a equação equilibrada, vou colocar o meio aqui na frente do H2. Ponto. Então, a gente já sabe, deixa eu só apagar esse vídeo aqui agora, que entre os cátions, o H+ teve a prioridade. Agora, entre o cloro e a hidroxila, como é que eu vou saber qual dos dois tem a prioridade? Mesmo esquema. Eu tenho dois concorrentes para apenas uma vaga. Como é que eu vou saber qual desses concorrentes é mais apto? Voltamos para cá. Para os ânions. Para os ânions, aqui eu vou fazer uma inversão. Aqui é mais fácil saber quem consegue ganhar da hidroxila. E quem consegue? Somente o cloreto, o brometo e o iodeto conseguem ganhar da hidroxila. Só esses três. Só o cloro, o bromo e o iodo conseguem fazer a oxidação no lugar da hidroxila. Tá, professor? E se não tiver um Cl, um Br e um I? Aí quem vai sofrer o processo vai ser esse outro, então vamos colocar aqui, outros ânions. Nesse processo de oxidação, no processo de eletrólise, somente o cloro, o bromo ou o iodo conseguem ganhar da hidroxila. Só. Tá, professor? E se não tiver cloro, bromo e iodo, a hidroxila que sofre oxidação. E aí tem um detalhe. Quando você tiver a oxidação da hidroxila, eu tenho uma reação especial. Essa hidroxila, ela sofre o seguinte princípio. Duas hidroxilas para produzir a molécula de água, mais meio de oxigênio e mais 2 elétrons. Professor, eu tenho que decorar essa reação? Essa sim. Então, toda vez que no ânodo você tiver o grupo OH como prioridade, bota um 2 na frente, já para deixar equilibrado, vai produzir a água, mais meio de oxigênio e 2 elétrons. Isso vai ter que memorizar. Sempre que a escolha for a hidroxila, água, meio de oxigênio e 2 elétrons. Tá, professor, e se a escolha for o Cl-, Cl2, gás cloro, Br-, Br2, I- e 2. Sempre isso que vai acontecer. Vamos para a reação, então? Como eu tenho cloreto e hidroxila, qual dos dois tem maior prioridade para fazer oxidação no ânodo? É o Cl. Então, o que vai acontecer aqui no nosso ânodo? Esse Cl- θ vai virar gás cloro e vai perder um elétron. Lembre-se, na aula passada, que toda vez que você tiver um Cl-, vira Cl2, Br-, Br2, F-, F2, oxigênio 2-, O2. Sempre vai virar um gás diatômico aqui. E para deixar a equação equilibrada, meio. Agora entra uma outra parte importante. Repare que eu tenho duas reações. Eu tenho a dissociação do cloro e sódio, a ionização da água, a reação e a reação do ano. O que eu posso contar uma reação global. Olha só. Esse elétron com esse elétron você pode cortar. Esse H+ que aparece antes, corta com H+ que está depois. Esse Cl- que está antes, corta com esse Cl- que está depois. E o que sobra para montar a sua equação global? Vou colocar aqui embaixo. O NaCl mais água. O que foi produzido no cátodo? Repare que no cátodo foi produzido gás hidrogênio mais. O que foi produzido no ânodo? O cloro. E aí vem agora uma terceira pergunta. O meio fica ácido, básico ou neutro? Presta bem atenção no que sobrou aqui em cima, ó. Repare que sobrou um
sódio mais e sobrou um OH menos. O que nós vamos ter na hora que você vai ficar de cor aqui embaixo? Na hora que você tem NaOH, como é que você aqui na OH, uma base. Portanto, aqui nós temos a formação assim, uma base cujo nome é chamado de hidróxido de sódio. Esse é o procedimento que você vai utilizar na eletrólise. Então, é importante que vocês estudem isso daqui, ó. Isso aqui é importantíssimo. Como é que eu vou saber quem é prioridade na minha competição entre dois cátions, família 1A, 2A e 3A, que no caso é alumínio, sempre perde por OH+. Agora, se for um outro metal, esse outro metal ganha do OH+. No ânodo, nos ânions, somente cloro, bromo e iodo conseguem ganhar da hidroxila e a hidroxila ganha de qualquer outro ânion. E se for a escolha hidroxila, você vai formar água, meio de oxigênio e 2 elétrons. Essa é a nossa parte de oxidação. Vou te dar um outro exemplo. Vamos imaginar agora, vou só apagar aqui, ó. Isso aqui eu vou utilizar da mesma forma. Vamos imaginar que você tenha que fazer uma outra reação. Vou apagar aqui em cima, que a água a gente já viu. Que você vai ter que fazer uma eletrólise aquosa do sulfato de cobre. Se colocar o sulfato de cobre em água, ele vai produzir cobre 2+, e um SO4 com uma carga 2-. Mas como você tem a água ela vai gerar H+ e OH-. Aqui eu dou uma dica. Todas as cargas têm que ser iguais. Como o cobre tem uma carga 2+ e esse H tem 1+, 2- e 1-, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa reação por 2, e aí eu vou ter 2 águas, 2 cargas positivas e 2 cargas negativas. Facilita na hora que você vai fazer as reações. Mesmo esquema. Cátodo vai atrair o cátion. Só que eu tenho 2 cátions. Eu tenho o cobre e o H+. Como é que eu vou saber qual dos dois vai ter a prioridade para a descarga no cátodo? Lembramos para cá que 1A, 2A e alumínio sempre perde para o H+. Professor, mas o cobre não está na família 1A, 2A e alumínio, então ele está nos outros metais. Então, quem vai ter a prioridade aqui é o cobre. O cobre com uma carga 2+, recebe 2 elétrons e vai ser transformado no cobre metálico. Forma-se cobre metálico. Já no ânodo, eu tenho 2 concorrentes para uma única vaga. Como é que eu vou saber qual dos dois? Entre o sulfato e a hidroxila, quem vai ter a prioridade? Presta bem atenção. Somente o cloro, o bromo e o iodo vão ter a preferência. Como eles não aparecem, então significa que a hidroxila vai ter a preferência. Só que quando for a hidroxila, você vai colocar essa reação aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo. Então, 2 vezes a hidroxila vai formar a água, mais o meio do oxigênio e mais 2 elétrons. Só separar aqui para evitar confusão. Pronto. Agora, o que eu tenho nessas 4 reações? Vamos simplificar os nossos grupamentos. Então, repare que eu tenho 2 elétrons aqui, 2 elétrons aqui. Posso cortar. Esse cobre 2+, eu posso cortar com esse cobre 2+. As 2 hidroxilas com as 2 hidroxilas. Repare que aqui em cima tem 2 moléculas de água e aqui tem uma. Corta uma dessas, mas ainda vai ficar uma molécula de água lá em cima. O que sobrou antes da seta? Antes da seta vai sobrar Cu, SO4 mais água. Seta, o que produziu no cátodo nessa reação? Produzimos o cobre. O que produzimos no ânodo? Meio mol de oxigênio e mais. E aqui que vem outra sacada. Dá uma olhadinha em o que sobra dentro do nosso sistema. 2 H e 1 SO4. O que acontece quando você junta essas substâncias? Vai produzir o H2 SO4. E o que é o H2SO4? Ele é um ácido, cujo nome é chamado de ácido sulfúrico. Isso se chama eletrólise aquosa. Perceberam a diferença? Então, antes você só tinha um cátion e um ânion. Agora você tem 2. E quando você tiver 2 cátions e 2 ânions, acontece uma competição.
Isso aqui tem que estudar, gente. Isso aqui é importantíssimo. Como é que eu sei a competição dos cátions? Eu sei quem perde. 1A, 2A e alumínio. Se não for esses metais, o metal ganha na descarga do cátodo. Agora, para os ânions, somente o cloro, bromo e iodo conseguem ganhar da hidroxila. Se não tiver cloro, bromo e iodo, é a hidroxila. Só que a hidroxila sempre segue nesse procedimento. Portanto, quando vocês forem mexer esse processo eletrólise, entendem muito bem essa parte. Gente, cadê essa questão? E a para vocês uma ótima semana que vem, 6 vezes na semana que vem.